Oi gente, voltei e hoje eu vou ensinar vocês a receita da minha massa manteigada. É a receita que eu uso para fazer todos os meus bolos. Vou estar ensinando aí a receita da forma 15 por 10 e a receita da forma 20 por 10. Então a gente vai começar aqui com a forma 15 por 10. Então para essa receita a gente vai utilizar uma xícara de açúcar, uma colher bem cheia de margarina ou manteiga, lembrando que a manteiga quando vai para geladeira ela fica mais durinha, então a sua massa tende a ficar um pouco mais dura. 3 ovos e 2 xícaras e meia de farinha. Para massa de chocolate, a gente vai usar só 2 xícaras de farinha e meia xícara vai ser de chocolate em pó 50%. A gente vai usar aqui também uma colher ou uma tampinha de fermento e 200 ml de água ou leite. Então eu já começo adicionando o meu fermento. Vou colocar aqui uma xícara de açúcar, pode ser a refinado ou a cristal, tanto faz, não faz diferença nenhuma. E a colher de margarina. Eu vou bater com a mão mesmo pra vocês verem que dá pra fazer na mão mesmo, tá? Não precisa utilizar batedeira. Só que eu gosto de bater a massa do bolo naquelas batedeiras manualzinhas, sabe? Que tem os dois ganchinhos assim e você segura ela na mão. Eu acho que a massinha parece que fica melhor naquela batedeira. Não sei, gente, coisa da minha cabeça, mas eu gosto de fazer nela. Então você vai mexer aí até ficar meio que uma farofinha. Aí você vai vir adicionando um ovo. Como eu tô batendo na mão, eu gosto de adicionar um ovo, dar uma batida, depois eu adiciono o resto, tá? Pra misturar bem ali, a massa ficar bem fofinha e não ficar com cheiro nem gosto de ovo. Tem que bater bem o açúcar com ovo, gente, porque isso que vai deixar a sua massa mais fofinha. Se você não bater muito bem, pode acontecer da sua massa ficar solada fora, né, o cheiro e o gosto do ovo que vai ficar ali. Adicionei ali os 2 ovos, né, mexi, agora eu vou vir com as 2 xícaras de farinha. Primeiro eu coloco uma xícara, dou ali uma leve mexida, depois eu venho com a segunda xícara. Gente, a medida da xícara é 250 ml, tá? Eu esqueci de falar aí, mas vai ter tudo aí na descrição certinho pra vocês. Se você for fazer isso aqui na batedeira, lembra de dar uma leve mexida antes de ligar a batedeira, tá? Porque senão vai voar farinha pra tudo quanto é lado. Vou vir aqui adicionando as 200 ml de água, como eu falei, você pode utilizar leite. Gente, não adianta querer colocar mais líquido que isso, tá? No máximo aí 250 ml, tá? Porque se vocês adicionarem mais líquido, a sua massa vai ficar solada. A massa manteigada não é uma massa que tem que ficar líquida, tá? Ela é uma massa mais pesadinha mesmo, tá? Mais cremosa. Se você colocar muito líquido, vai solar, vai estragar, não vai ficar bom sua massa. E agora que a gente vai untar a nossa forma, não é necessário untar a lateral, só o fundo já é suficiente. E para untar eu faço assim, eu pego um pouco de margarina, coloco ali na espátula, vou espalhando ali no fundo inteiro da assadeira, depois eu venho com a farinha. Aqui eu vou dividir a minha massa em 2 formas por um motivo. O meu forno é muito lento para assar, tá? Ele não assa muito bem, então se eu colocar tudo numa forma só, ele vai demorar muito para assar. E quando assa, o meio ainda fica cru, então tem que deixar muito mais tempo no forno. Então a massa acaba ficando ressecada por fora, então não fica bom, né? Não fica legal. Então eu prefiro dividir a massa em 2 formas. Então eu coloco ali no olhômetro mesmo a quantidade de massa mais ou menos nas 2 formas e levo para assar assim, porque assim assa bem mais rapidinho e a massa fica bem fofinha, bem uniforme. Mas se você tiver um forno bom, não tem problema, tá? É melhor ainda se você puder assar tudo numa assadeira só. Agora vamos para a receita da forma 20 por 10. Para essa receita a gente vai utilizar 2 xícaras de açúcar, cristal ou refinada, fica da sua escolha, 2 colheres bem cheias de manteiga ou margarina, 4 ovos. E para essa receita a gente vai utilizar 4 xícaras de farinha e 2 colheres ou 2 tampinhas de fermento e 400 ml de água. E o preparo da massa é exatamente igual a outra, tá? Não muda nada. E na forma de 20 centímetros, eu também divido a massa em 2 formas, né, para ficar mais fácil para assar. Normalmente leva por volta de 40 a 45 minutos para assar aqui a massa, né, dividida em 2 formas. Aqui, gente, ó, o bolo já tá assado. Esperem ele esfriar, tá? Sempre esperem ele esfriar para poder cortar. E para cortar as fatias, né, eu uso o nivelador no nível 3, sempre no nível 3, tá? É o meu padrão de tamanho aí que eu sempre corto. E não tem segredo, tá? Você vai colocar o bolo ali, vai passar o niveladorzinho e vai sair a fatia ali certinha. Essa partezinha do topinho é sempre um pouquinho mais chata pra mim cortar, porque o meu bolo ele não cresce retinho, sempre acaba ficando uma barriguinha, sabe? Então é meio chatinho pra cortar, não que saia errado, né? Ainda dá pra usar tranquilo, mas não dá pra deixar retinho, bonitinho que nem as outras fatias. Por isso que eu falo, né? Se você puder assar o seu bolo numa forma só, vai ser bem melhor.
porque na hora de cortar você vai conseguir tirar 3, 4 fatias bem retinha, certinho. Como eu falei, não que seja um problema, né, ficar ali um pedacinho do topinho no bolo, não tem problema nenhum. E as partezinhas que sobra, né, da tampinha ali que não dá pra utilizar, eu guardo, tá? Depois eu como com café, porque essa massinha com café é tudo de bom. E pro bolo de 20 centímetros, gente, mesmo esquema, tá? Corta ali no nivelador nível 3 também, corta ali tudo certinho, tira ali a tampinha, né, o que der pra utilizar eu uso, o que não der eu como depois. E normalmente, né, quando eu faço o bolo sempre dá 4 fatias e o meu bolo é 3 fatias de massa e 2 camadas de recheio, então sempre acaba sobrando uma fatia. E quando sobra, eu embalo ela bem embaladinho no saquinho, coloco no congelador e depois, gente, quando você for utilizar é só descongelar, tá? A massa vai estar exatamente igual, mesma textura, mesmo sabor, não vai alterar em absolutamente nada. E se você assar, gente, 3 bolos, vai sobrar aí 3 tampinhas, ou seja, já é um quarto bolo que você pode montar sem precisar assar um outro bolo. Então, vale muito a pena você guardar aí o topinho que sobra. A menos que você queira comer, né? Se quiser comer também, tudo bem, não tem problema. Fica aí da sua escolha o que você quer fazer com a tampa do seu bolo. Ó, e é isso, gente. Coloquei aqui, né, as minhas massinhas dentro do saquinho, porque mais tarde eu já vou montar o meu bolo, né? Então eu já vou usar as massas. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.